Há um mês, Nicole vive dentro de um hospital. Recebeu o diagnóstico de leucemia, doença que atinge as células do sangue e, em muitos casos, precisa de um transplante. A rotina da família mudou. A mãe acompanha todo o tratamento da filha, na esperança de recuperação e de voltar logo para casa. Mudei totalmente para o hospital. Fiquei mais de 20 dias aqui, tem uma irmã que vem de vez em quando. Os primeiros 15 dias veio, me ajudou, foi em casa e agora de novo. Está retornando para eu descansar, porque não sei quanto tempo mais eu vou ficar. A família ainda aguarda resultados de exames que vão identificar a necessidade de um transplante de medula óssea. Enquanto esperam, os pensamentos positivos ajudam a aliviar o sofrimento. A gente está ganhando muito ajuda emocional, de depoimento. Muita gente está falando que vem doar sangue, fazer o teste para saber se é compatível com ela da doação de medula, que muita gente não pode doar o sangue, mas pode doar a medula. Então, assim, é uma perspectiva muito grande que a gente tem. E está na mão de Deus. Deus está à frente de tudo, está encaminhando a gente. Assim como Nicole, milhões de brasileiros precisam de um transplante de medula óssea, o tratamento mais indicado para quem foi diagnosticado com a leucemia. No país, a chance de achar uma medula compatível é de 1 a cada 100 mil. Por isso, quanto maior o número de doadores cadastrados, maiores são as chances dos pacientes. Para se tornar um doador de medula óssea é preciso ter entre 18 e 55 anos de idade, estar em bom estado de saúde, não ter doença infecciosa transmissível pelo sangue. Para isso, é preciso fazer um cadastro de doador, onde serão informados os dados pessoais e colhidos 5 ml de sangue. O sangue vai passar por testes para identificar as características genéticas. O resultado será incluído no Banco Nacional de Doadores. Campanhas de conscientização são realizadas com frequência nesse hospital de Belo Horizonte. O objetivo aqui é informar a população sobre o prazer de poder salvar vidas. A doação de medula óssea tem uma particularidade em relação aos órgãos sólidos, né, coração, pulmão, fígado, rim, pâncreas e outros, porque ela pode ser realizada em intervivos. Uma pessoa aparentada pode doar sua medula para o seu parente. Basta ser compatível. Entretanto, nem sempre dentro da mesma família existe essa compatibilidade. Por isso, existe um incentivo das campanhas do Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea em buscar dentro da população pessoas que queiram doar seu sangue, tipar seu sangue, para se tornarem potenciais doadores de pessoas que têm leucemia e precisariam de receber a medula óssea. E esse banco existe no Brasil e no mundo inteiro. Então, tem o registro internacional de doadores de medula e o nacional de doadores de medula óssea. Os números do transplante em Minas são animadores. O estado está em segundo lugar na captação de órgãos e tecidos e as filas 25% menores. As doações triplicaram este ano. Minas hoje se insere, do ponto de vista da central, nós somos a central que mais cresceu. Do ponto de vista de números absolutos, nós somos o segundo lugar em número de transplantes. Existe um índice PMP que nós estamos em torno de 10º lugar. Isso PMP, vale a pena explicar que nós estamos considerando o estado como um todo. E muitos estados que estão na nossa frente captaram 25 órgãos, 30 múltiplos órgãos, enquanto Minas Gerais captou 124 apenas no primeiro semestre. Mesmo com os números satisfatórios, o diretor do MG Transplante alerta: é preciso melhorar a estrutura para que as filas de espera acabem no país. E existem também uma série de problemas estruturais, como as dimensões do estado, regiões onde nós temos ou temos poucos ou não temos leitos de terapia intensiva, o que inviabiliza a doação de múltiplos órgãos. E, enfim, na verdade, cada vez mais nós vamos nos aproximando, nós estamos agora nos confrontando com outros graves problemas, que são a falta de equipes transplantadoras para atender a demanda crescente dos órgãos. Interessante, antes da gente entrar propriamente no assunto, não é? Vale a gente falar um pouco sobre a leucemia, porque muita gente tem assim, dúvida em relação, eu particularmente tenho muitas dúvidas em relação ao que causa a necessidade
do transplante de medula óssea, né? Então a gente poderia, de repente, doutor Charles, falar um pouquinho sobre a questão da leucemia, o que ela causa na pessoa para que a pessoa tenha essa necessidade da medula, né? E também o processo de se fazer, porque eu vi uma outra matéria uma outra vez dizendo que é feito pela bolsa de sangue, parece, que você pode fazer isso como aquela bolsinha de soro, a bolsa de sangue fica ali mexendo e vai descendo pela corrente sanguínea, é exatamente isso? Primeiro é preciso de entender que medula óssea não tem nada a ver com a medula que nós estamos acostumados. Medula óssea é aquela parte esponjosa que nós temos dentro do osso, o popular tutano, e onde são produzidas a maior parte das células sanguíneas. No caso de uma leucemia, essa central de produção, que se encontra dentro da medula óssea, ela tem a capacidade de produzir as células, ela retém as células na forma jovem, e essas células vão caindo na circulação sanguínea, maturando-se e tornando-se células sanguíneas normais. No caso de uma doença, essa maturação ocorre de forma desordenada, ou existe uma multiplicação e uma transformação no tipo de célula sanguínea, então você tem excesso de algumas células que tornam a pessoa numa situação de extremo risco e aquilo que nós conhecemos como leucemia. Então, o transplante de medula óssea, ele visa corrigir esse distúrbio. E como isso é feito? O paciente recebe uma série de medicações que praticamente inativa a medula óssea dele, então ele fica quase próximo de zero a sua medula óssea e recebe de um doador. Pode também ser um autotransplante, aí são um pouco complexos, são situações um pouco diferentes. Você pode tirar da medula óssea do paciente, dependendo do grau de maturação, você pode fazer o transplante do próprio paciente. Você tira antes de usar esses medicamentos. Mas o fato é que no momento que ele está praticamente sem essas células sendo produzidas, você injeta novas células jovens e elas se multiplicarão aí com células normais. Elas se transformarão, elas amadurecerão como células normais. E isso não tem idade, pode ser a criança como a Nicole, né, Lu? A criança que a gente assistiu? Assim, a gente assistiu o caso da Nicole, uma criança de 4 anos. Inclusive, antes da gente continuar a nossa conversa, eu quero fazer um apelo a você de casa que tem o desejo de ajudar alguém, de salvar uma vida. Você pode ter a oportunidade de salvar a vida da Nicole ou até mesmo de outras crianças que precisam de uma doação de sangue ou doação da sua medula óssea. Né? A gente sabe que é tão difícil de encontrar no banco, né, dos hospitais uma pessoa compatível. A Nicole, os pais, né, fizeram o teste e eles são incompatíveis com a Nicole, então eles não poderão doar a medula para a Nicole, a medula óssea. Então, se você tem esse sonho, essa vontade de doar o sangue, de ajudar uma vida, é só ligar no Hemominas, marcar um horário e fazer o teste de compatibilidade e doar o seu sangue. Ela precisa de um máximo de número de pessoas que doem o sangue e também de alguém que esteja disponível para fazer esse teste. Então, se você tem esse sonho, essa vontade, o nome dela, ela está internada no Hospital das Clínicas, então você pode ir no Hemominas e dar o nome da Nicole, que é Nicole de Leon Amorim Guedes Salsi. A produção já colocou aí na tela, então você pode anotar isso. E a gente quer fazer um pedido. Eu espero receber na semana que vem ligação de você que doou o sangue para a Nicole para nos contar. Olha, eu fui lá, eu doei o meu sangue, eu fiz o meu teste, eu contribuí de alguma forma. A gente vai agradecer imensamente essa sua atitude tão altruísta, né, de ajudar uma criança de 4 anos e os pais que estão num momento assim, de tanto desespero e a gente pode contribuir para isso com as nossas orações, mas também com a nossa atitude. Então, eu quero agradecer desde já, porque eu tenho certeza que muitas pessoas se mobilizarão e contribuirão para salvar a vida dessa criança e de tantas outras. Doutor Charles, eu queria só, antes de você completar a sua pergunta, Lu, complementar a minha pergunta. A necessidade de recebimento da medula óssea não tem idade, ou seja, o paciente não tem necessariamente uma idade específica ou tem. E também se qualquer pessoa pode ser um doador em potencial. A princípio, também não existe um limite de idade, mas embora a coleta seja feita até em torno de 55 anos, isso varia esse protocolo um pouco em alguns países, mas é um momento que as pessoas mais jovens têm uma produção de célula mais,
digamos assim, mais frequente, acelerada, de melhor qualidade, mas a princípio não existe idade. E qualquer um pode ser um doador, desde que ele não tenha alguma das contraindicações, que são doenças infecto-contagiosas que poderiam ser transmitidas para o receptor. Mas é importante dizer que quando nós falamos torne-se um doador de medula óssea, a princípio você nem vai doar lá, você vai lá simplesmente para classificar o seu sangue e esse sangue ficar dentro de um banco, que é chamado REDOME, Registro dos Doadores de Medula Óssea, é um registro nacional. Como a reportagem mostrou bem, é preciso que nós tenhamos um pool, né, um número enorme de pessoas para que haja uma compatibilidade com o DNA daquele receptor. É muito difícil você encontrar, coincidentemente, com uma pessoa que te conhece, apenas um amigo, que não seja, a menos que seja seu parente, seu irmão, seu pai, sua mãe, que tenha uma compatibilidade. Mas certamente num pool de 1 milhão de doadores você vai encontrar aquele que tem um sangue muito parecido, que vai diminuir a possibilidade de rejeição e tornar o transplante mais efetivo. Então, ao se coletar uma amostra, depositar nesse banco chamado REDOME, Registro de Doadores de Medula, você estará se dispondo diante da necessidade, como no caso da Nicole, eu preciso de um sangue tal. De repente, esse sangue é aquele justamente que você tem. E o processo para a doação é muito tranquilo, não causa nenhum prejuízo para o doador, tem uma vida inteiramente normal, no dia seguinte já está... Não faz corte nenhum, nada? Não faz corte, é apenas uma punção, e para o receptor ele é como se fosse uma transfusão de sangue. A complexidade do transplante de medula óssea, ela reside na situação de que quando a pessoa está aguardando o receptor, ele passa por aquela fase onde os medicamentos inativam as suas próprias células, ele fica muito frágil do ponto de vista imunológico e muito sensível à infecção. Então, essa pessoa tem que ficar dentro de quase que de uma, entre aspas, assim, uma redoma, né? Na verdade, a redoma é muito mais feita pelos cuidados que se tem ao lidar com esse paciente. Ele fica num isolamento hospitalar para que ele não adquira nenhuma infecção e, a partir do momento que o transplante acontece, ele ainda passa um período até essas células começarem a se reproduzir e depois tem uma vida também normal. Essa punção é feita aonde, no doador? No doador, ela é feita normalmente, pode ser feita na crista ilíaca, pode ser feita no osso externo, normalmente na crista ilíaca, que é um osso, né, um grande osso, um osso chato que tem um conteúdo maior. Doutor, como é que é feito? O senhor explicou que é um procedimento simples. A pessoa, para se tornar um possível doador, ela apenas precisa, no momento que ela estiver doando sangue, ela menciona que quer ser um possível doador de medula óssea, então eles vão fazer um teste com esse sangue. Não, ela não precisa nem de doar sangue, ela precisa simplesmente de ter uma amostra sua coletada. Essa amostra vai ser submetida a uma análise de DNA, obviamente que isso é feito informatizado. Quando surgir qualquer receptor que necessite daquela amostra, o banco, o REDOME, o Registro Nacional, vai identificar e ficaria muito mais fácil você coletar desse doador para aquele receptor. Mas para quem está querendo doar o sangue para a Nicole ou para outras crianças, a pessoa também pode fazer o teste no ato da doação ou juntamente com ela? São coisas diferentes. Uma doação de sangue comum, todos nós devemos ter esse hábito. Existe uma necessidade permanente, constante, de sangue de todos os tipos. Devemos todos ter esse gesto de doar sangue. Isso pode ser feito no Hemominas. E a outra é você coletar uma amostra do seu sangue para ficar no banco. Um não depende do outro. E você pode fazer os dois simultâneos. Eu vim aqui fazer uma doação de sangue e também quero me cadastrar como doador. E o caso da Nicole não é necessariamente a doação de sangue, é a doação da medula. É de sangue também, já. Ela precisa de doação de sangue e também da medula. Exato. O tipo de leucemia dela também deve estar causando uma anemia. Transfusão. Parece que eles não definiram ainda pelo transplante de medula. Na Nicole já está... Não, ela precisa de transplante de medula, sim. Já foi definido. Já foi definido. E é por isso até que a gente está se mobilizando aqui para as pessoas que queiram se cadastrar nesse banco. É importantíssimo, porque os transplantes só ocorrem dentro desse pool que eu falei.